Olá pessoal, meu nome é Daniel Junges e sou consultor de serviços técnicos da área de nutrição de gado de leite da Grosseries Multimix. Hoje vamos falar um pouco sobre silagem de milho, em específico, qual é o efeito do tempo de armazenamento. Será que silagens estocadas por mais tempo alteram a sua qualidade? Nesse mapa fica evidente que em praticamente todo o globo a cultura do milho ela pode ser cultivada. Áreas com maiores e áreas com menores tecnologias potencializam essa produção, ou seja, existe uma margem, se olharmos a região do Brasil, cerca de 40% a 60%, com algumas exceções, tem a sua máxima produção em milho, ou seja, existe um leque de oportunidade muito grande a ser explorado, seja por utilização de tecnologia ou seja por orientação técnica, né, a fim de melhorar esses índices. Já que estamos falando na parte de silagens e de milho para produção, inevitavelmente é esse alimento que faz parte de uma dieta típica de uma vaca leiteira. Grande parte, cerca de 70% dessa dieta compõe-se de carboidratos, né? Perfazendo desses carboidratos fibrosos e carboidratos não fibrosos. Então fica claro que a nutrição de um bovino leiteiro está diretamente relacionada à produção, ao volume dessa massa, dessa cultura do milho. E essa, por sua vez, ela é altamente atrativa em função das suas características nutricionais, né? Sendo altamente recomendada para animais de alta produção, para exploração de animais de alta produção. E assim como é a cultura mais difundida em todo o planeta, ela está intrinsecamente relacionada com os maiores custos de produção. Diferentemente quando pensamos em assistência técnica ou suplementação mineral, onde os custos de produção ou a sua estratificação são menores por litro de leite quando comparados ao volumoso, ao concentrado. Então fica claro nesse gráfico que a assistência técnica ela pode fazer toda a diferença no custo de produção desse volumoso ou então na racionalização da utilização do concentrado. Será que trabalhando o volumoso, manejando ele de forma correta, eu não consigo otimizar os custos? Muito provavelmente que sim. E dentre os pontos críticos da produção, a escolha do híbrido é fundamental, né? A escolha do híbrido vai depender de cada região. Assim como o manejo agronômico dessa cultura, que está intimamente relacionado à viabilidade, ou seja, trabalhar no vermelho ou não com relação à silagem. E feito todo o processo, temos a etapa de colheita e de ensilagem, né? Ou seja, tudo que eu fiz antes agora está dentro de um silo. Não é possível negligenciar essa fase, ou seja, em função do tamanho, valor armazenado nesse silo. Então, trabalhar com um ponto de colheita certo, escolher a melhor lona, a vedação, tamanho de partícula, fazem com que eu mantenha minhas características com reduzidas perdas. E numa etapa posterior, o manejo do painel após a abertura do silo, né, novamente existem recomendações técnicas a serem atendidas, visando reduzir as perdas. E de modo geral, então, o objetivo desta apresentação é falar um pouco mais sobre o tempo de conservação, sobre o tempo de armazenamento dessa silagem e seus efeitos na digestibilidade ou na potencialização da qualidade desse material. De modo geral, a fermentação ela caracteriza-se por duas fases distintas, né? Numa fase inicial, onde eu tenho o consumo desses carboidratos e rapidamente a produção do ácido lático e queda do pH, e já na sequência uma fase então estável, onde veremos para frente que podem acontecer algumas mudanças. Embora o material já esteja preservado, ainda existem fatores presentes nessa forragem que vão alterar a qualidade do material. De modo geral, o tempo para estabilização de fermentação tem sido de 3 a 21 dias, né? Mas veremos ao longo dessa apresentação que talvez nem sempre esses valores sejam corretos, ou seja, será que realmente essa silagem
já alcançou sua estabilidade, né? Bom, isso fica claro quando percebemos que animais, ou seja, bovinos leiteiros que estavam recebendo uma silagem do ano anterior, a partir do momento que receberam uma silagem nova, tiveram uma queda na produção de leite. Ou seja, isso ficou claro quando, analisadas as fezes dos animais, havia grande presença de grãos de milho. Então levantou-se um questionamento sobre quais são os fatores, o que pode estar acontecendo para que essa queda esteja sendo acentuada. Antes de mais nada, é importante lembrarmos as principais entidades nutricionais da silagem de milho. Basicamente, ela é composta por fibra, ou seja, FDN em torno de 50%, e de amido, ou seja, qualquer alteração que eu faça nessas duas entidades alteram significativamente a qualidade do material e o desempenho dos animais. E fica a pergunta, né? Um vinho envelhecido, um vinho armazenado por mais tempo, ele leva suas características qualitativas. E dessa forma, para a silagem de milho, será que um tempo maior também eleva a qualidade desse material, né? Então são perguntas para se pensar e vamos ver quais são as respostas que obtivemos com isso. E ficou claro, através de experimentos, que silagens armazenadas por mais tempo apresentam elevada degradabilidade da matéria seca, principalmente até os 30 dias, onde eu tenho aumentos de 0,5 unidades percentuais ao dia, somente pelo fato de manter essa silagem por mais tempo armazenada, ou seja, não houve utilização de aditivos de alguma outra técnica, somente o fato de manter a silagem por mais tempo armazenada me trouxe essas vantagens. Isso ficou claro quando fomos buscar na literatura vários trabalhos avaliando o tempo de estocagem, né? E utilizando uma ferramenta estatística, descobrimos que o ponto de quebra ideal, ou seja, o tempo de armazenagem ideal seria de 28 dias. Até 28 dias de armazenamento, é possível obter ganhos de 0,3 unidades percentuais na digestibilidade do amido por dia, né? Os ganhos continuam ao longo do tempo de armazenamento, porém com uma taxa 10 vezes menor. E qual é o fator responsável? Basicamente é a sua matriz proteica, né, que está em torno do grânulo de amido. Ou seja, o que tem nessa matriz proteica? Existe uma proteína chamada prolamina, né, que com o maior tempo de fermentação, essa prolamina ela diminuiu ao longo do tempo e fez com que os grânulos de amido estivessem mais disponíveis ao ataque das bactérias, das enzimas digestivas que já estão presentes no rumen do animal. Nessa imagem, isso ficou muito claro, ou seja, nas silagens armazenadas do tempo zero, ou seja, um material fresco, em relação a uma silagem armazenada por 240 dias, os grânulos de amido estão bastante dispersos, ou seja, aquele cimento, aquela massa que chamamos agora de prolamina, ela não está mais tão concisa e está solúvel no meio, permitindo que o amido seja altamente digestível e seja mais aproveitado pelo animal, consequentemente respondendo em maior produção. Bom, e quem faz a quebra dessa matriz proteica? Esse trabalho mostrou que em torno de 60% são as próprias enzimas que já estão presentes nas bactérias da silagem. Fornecer um tempo mínimo adequado para que essas enzimas atuem sobre aquela prolamina é que vai fazer com que o amido esteja mais disponível. E o restante, em torno de 30%, são as enzimas que estão presentes no próprio grão de amido. Dessa forma, se somarmos as enzimas bacterianas mais as enzimas que estão naturalmente presentes no grão de milho, isso perfaz em torno de 90% da proteólise envolvida no processo de conservação. Isso ficou muito claro com outros trabalhos avaliando silagens de planta inteira, né, onde o tempo de estocagem teve um efeito sobressaliente, né, sobre a digestibilidade do amido. Ficou muito claro isso, né, que com relação a 0 a 45 dias, houve um ganho na digestibilidade do amido. Indo além, se esse material, se essa silagem foi processada ou não, também teve um efeito sobre a digestibilidade desse amido. E quando pensamos em digestibilidade, conforme aquele gráfico anterior, onde a fibra esteve bastante presente
em toda a planta, em toda a silagem de milho, cerca de 50% da composição é FDN, se pensarmos que o aumento do tempo de estocagem vai agir sobre a digestibilidade desse componente, estamos enganados. Muito pelo contrário, o tempo de estocagem até reduziu a digestibilidade do FDN. Isso pode ser explicado em função da parcial solubilidade da hemicelulose que houve durante esse tempo, né? E o que restou da fibra acabou sendo inalterada, como os demais compostos fenólicos acabam não tendo sua degradação potencializada somente em função do processo de fermentação. Muito bem. Dessa forma, cumprimos todas as etapas, ou as principais etapas do processo de ensilagem. Todo o material já está ensilado e vamos utilizar essa forragem. Nesse momento, acontece a desestabilização do ambiente que anteriormente era anaeróbio para um ambiente aeróbio. Ou seja, como que vai agir essa estabilidade aeróbia? O que vai acontecer se eu deixar essa silagem por mais tempo armazenada? A minha estabilidade aumenta ou não? Ficou muito evidente, ficou bem evidente, conforme os trabalhos da literatura nos mostram, que com o maior tempo de estocagem, a estabilidade aumentou. Ou seja, a silagem levou mais tempo para aquecer. Dessa forma, em torno de 0,4 horas por dia houve em ganhos, em aumento da estabilidade aeróbia. Isso é fruto da redução da população de leveduras que está presente nesse meio, conforme o tempo de armazenamento. Então, havendo a redução ou a minimização das leveduras, naturalmente eu tenho uma maior produção do ácido acético. Esse ácido acético é um antifúngico natural, atuando sobre essas leveduras e elevando então a estabilidade aeróbia da silagem. E não menos importante, frisar sobre a cobertura, sobre os diferentes filmes plásticos que existem para a cobertura do silo. Esse gráfico demonstrou claramente que a utilização de uma lona de maior qualidade, ou seja, que inibe as trocas de gases entre a silagem e o ambiente, as perdas de matéria seca foram menores, diferentemente de uma outra lona de pior qualidade, onde essas trocas foram maiores, isso proporcionou uma maior perda de matéria seca. Com essa apresentação, ficou claro que se o produtor tiver o interesse de buscar aumento no valor nutritivo, manter o silo fechado por no mínimo um mês é um período ideal, né? Em função de todos aqueles ganhos que observamos ao longo do tempo da fermentação. No entanto, se ele quiser trabalhar tanto para ter ganhos de degradabilidade, ou seja, aumentar o seu valor nutritivo, como também aumentar a estabilidade aeróbia, um valor mínimo de armazenagem é de pelo menos 4 meses. Você encontra maiores detalhes sobre esse assunto em nosso e-book, que está disponível no AGblog, o blog da Agroceres Multimix. Agora você fica com Cláudio Zago, que irá abordar o tema Escolha de híbridos para silagem. Obrigado! Olá, eu sou Cláudio Zago, diretor da Helix Sementes, uma empresa de genética vegetal do Grupo Agroceres. Nós temos as marcas Biomatrix e Santa Helena. Hoje gostaríamos de falar com vocês de como escolher o híbrido ideal para a produção de silagem. O híbrido ideal é aquele que tem um alto potencial produtivo de forragem e de grãos, com ampla adaptação em época de colheita, boa sanidade foliar e estabilidade de produção, alta produção de nutrientes digestíveis com fibras altamente digestíveis, adequado teor de matéria seca no momento de colheita, o que proporciona uma janela adequada para a colheita, e grãos dentados e com alta digestibilidade do rumen. Quando se fala em grão dentado, é importante avaliar o efeito da dureza do grão sobre a degradabilidade do amido nos diferentes sítios do trato digestivo do animal. São vários os trabalhos que comparam híbridos de grãos duros com híbridos de grão dentado na produção de silagem e na utilização de silagem pelo rebanho.
A degradabilidade do amido de um híbrido de grão duro ou de grão dentado é diferente no trato digestivo dos animais. O que nós observamos é que os híbridos de grãos dentados, eles têm uma degradabilidade significativamente maior no rumen em relação a um híbrido de grão duro. Nos outros sítios do trato digestivo, seja no intestino delgado, seja no intestino grosso, não há grande diferença entre grão dentado e grão duro. Frequentemente, inclusive, os de grãos duros, nesses sítios, eles têm melhor degradabilidade. De maneira que a degradabilidade total do amido não é diferente quando se compara um híbrido de grão duro com um híbrido de grão dentado. No entanto, a degradabilidade do amido no rumen é significativamente diferente e superior no híbrido de grão dentado. Esta é a razão por que nós optamos pela indicação de híbridos de grãos dentados para a produção de silagem. E a nossa pesquisa tem procurado desenvolver híbridos com esta característica para melhor produção de silagem para os produtores. Outro ponto extremamente importante para o produtor que pretende fazer uma silagem de alta qualidade é o momento ideal para a ensilagem. Não adianta o produtor plantar e colher no momento não adequado, seja antes do ponto ou depois do ponto ideal de silagem. O ponto ideal de silagem está quando a planta tem entre 30% e 35% de matéria seca. Este ponto, o que nós chamamos de linha do leite do grão de milho, ele está abaixo do meio do grão. Colhendo a silagem neste ponto, com entre 30% e 35% de matéria seca, nós vamos ter uma melhor qualidade da picagem, nós vamos ter uma facilidade melhor na compactação, nós vamos ter um processo de fermentação muito mais adequado e, portanto, vamos produzir uma silagem de muito melhor valor nutritivo, atendendo às necessidades e à exigência do rebanho. A alta produção de forragem de boa qualidade só será possível com a escolha de um híbrido específico para a silagem, reduzindo o custo por unidade líquida produzida e garantindo a segurança alimentar ao rebanho e renda ao produtor. A equipe da Biomatrix e Santa Helena está à disposição do pecuarista para ajudá-lo na escolha do melhor híbrido e da melhor condução da sua lavoura. Muito obrigado.